Então, boa noite a todos e todas. Vamos dar início ao nosso terceiro encontro do curso de extensão Leituras do Capital, livro 2. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4, fazer uma geral, digamos assim, para a gente encerrar esse tema do ciclo, né, Tipola? Se você quiser fazer alguma observação, um resumão aí do capítulo 3 e da importância aí do capítulo 4, o que ele traz de importante para a gente discutir aí. Então, certo. A palavra é sua. Tá. Então, o capítulo, o ciclo do capital mercadoria, que é o objeto desse capítulo 3 aí, ele tem uma característica diferente dos outros dois, porque é o único que começa com o valor a ser realizado em dinheiro. Então, o ciclo do capital dinheiro tem a fase M' D', né, que é a transformação do capital mercadoria em dinheiro no final. O ciclo do capital produtivo tem a fase de transformação do capital mercadoria em capital dinheiro no meio. E o ciclo do capital mercadoria tem a fase de transformação do capital mercadoria em dinheiro no início do ciclo. Então, é o único ciclo que começa com a mais-valia a ser realizada, né? Na verdade, todas as mercadorias a serem vendidas e, portanto, a mais-valia a ser realizada. É uma diferença interessante. É também um ciclo que se apresenta no seu início a circulação de mercadorias na forma da circulação simples de mercadorias, que é MDM, né? Venda para comprar. Só que, claro, como parte do circuito do capital. Mas o fato do circuito iniciar dessa forma levou Marx a dizer que esse circuito, uma vez que se fixe nele, ele dá a impressão que o objetivo do capitalismo é produzir valores de uso para trocar por outros valores de uso, né? O objetivo do capitalismo seria a produção de valores de uso. Então, nesse sentido, a distorção que o ciclo do capital mercadoria provoca é diferente da distorção que o ciclo do capital dinheiro provoca. O ciclo do capital dinheiro provoca uma distorção, porque parece que o dinheiro tem uma independência no processo, ou seja, que o processo como um todo é um simples processo de aumento do dinheiro. E o ciclo do capital produtivo, como nós vimos, causa a ilusão de que o objetivo do capitalismo é a própria produção, né? A própria renovação do processo produtivo. Então, esse é um aspecto interessante. No ciclo do capital mercadoria também, a divisão do capital e renda se dá no interior do ciclo, porque a continuidade do ciclo requer que se entenda quanto da mais-valia vai ser dedicada ao capital adicional e quanto da mais-valia vai ser dedicada ao consumo. Então, igualmente ao capital produtivo, a divisão da mais-valia em renda e capital se dá no interior do ciclo, antes dele finalizar. O capítulo 4, ele é uma reunião de todos os 3 capítulos, no sentido de que emerge, então, um conceito do que é o capital, que passa a ser, né, um valor que se valoriza através da mudança contínua de forma. Então, visto desse jeito, parece que a simples definição de capital como relação capital-trabalho é insuficiente, e de fato porque a relação capital-trabalho está no livro 1. Ela é apenas o processo produtivo que agora está descrito como uma das fases do capital. Então, o capital é esse processo de aumento do valor que só pode se dar através da mudança contínua de forma. Isso aponta para o problema da reiteração contínua desse processo.
porque a mudança contínua de forma implica que o capital fica, né, como um cachorro mordendo o próprio rabo, fica num circuito de espiral ascendente, fechada, sempre em processo de expansão. Claro que a relação capital-trabalho, ela é fundamental porque no processo produtivo, onde ela se dá, que, na verdade, ela se dá já no processo circulatório. A compra e venda de força de trabalho já é parte da relação capital-trabalho. Mas a extração de trabalho excedente se dá no processo produtivo. E o processo produtivo é a fase, digamos assim, crucial da valorização, porque é o próprio processo de valorização. E aí ele passa a dizer algumas coisas bem interessantes sobre a ideia de justaposição e sucessão das várias fases. E essa ideia, a ideia de que o capital tem que existir continuamente em todas as formas e tem que passar continuamente de uma forma a outra. Significa que ele tem que existir justaposto um ao outro. Então, ele tem que existir na forma de dinheiro, na forma de capital produtivo, na forma de capital mercadoria, simultaneamente. E uma tem que ir tomando o lugar da outra como se fosse um grande reator de aceleração de partículas, que uma partícula vai atrás da outra e se uma se interrompe, você tem uma explosão, na verdade, porque você tem um choque de partículas. No caso do capital, você tem que ter a passagem de uma fase a outra, no sentido quase que de liberar espaço para a chegada de uma nova partícula de capital que ocupa o espaço anterior e assim sucessivamente. Então, o capital vai se autoempurrando nessas várias parcelas que vão passando de uma forma a outra. Então, a justaposição depende da sucessão e qualquer interrupção da sucessão de uma forma a outra implica uma subversão da justaposição. Você não vai poder ter a capital em todas as formas se a sucessão não funcionar. Por exemplo, se você não tem vendas, então você não vai ter renovação do capital produtivo, porque você vai ter uma acumulação de estoques, vai ter férias coletivas. Férias coletivas é exatamente o caso no qual o processo produtivo se interrompe, porque a sucessão se interrompeu, o capital não passou da forma mercadoria para a forma dinheiro, e, portanto, ele não pode passar da forma dinheiro para a forma do capital produtivo, mesmo se houvesse dinheiro acumulado passível de ser utilizado. Então, a sucessão é condição da justaposição, da existência simultânea, e a existência simultânea é condição da sucessão. Então, esse é um negócio legal. É uma concepção do que é capital bem diferente da concepção da economia dominante, da teoria econômica dominante, da teoria neoclássica, na qual, por reação à teoria da distribuição clássica, né, entre salários e lucros, eles desenvolveram a noção de que o capital gera seu próprio rendimento, né, na forma do juro, e o trabalho gera seu próprio... Não, o capital gera seu próprio rendimento como produtividade marginal do capital e o trabalho gera seu próprio rendimento como produtividade marginal do trabalho. Então, na teoria neoclássica, que é uma teoria que nasceu como reação tanto aos problemas teóricos da teoria clássica, quanto em oposição ao próprio Marx, porque o livro do Marx foi publicado em 67 e o pessoal já vinha trabalhando nessas teorias burguesas alternativas, e eles tomaram conta da publicação do livro do Capital, de tal maneira que o desenvolvimento de uma teoria da distribuição alternativa acabou resultando numa concepção do capital completamente diferente, né? E que não tem nada a ver com o que nós estamos estudando.
É bom ter isso em mente também, né? Principalmente os economistas, para vocês do direito, isso talvez não seja tão importante, mas para nós economistas é fundamental. Muito bem. Então, podemos abrir aí para discussão, para perguntas, análises do texto. Gabi, pode falar. Professora, eu tenho uma pergunta. Porque ele fica aqui no livro, no capítulo, fazendo uma série de distinções entre o ciclo do capital mercadoria e os demais ciclos, né? E aí, nessas distinções, eu fiquei com bastante dúvida, assim, no sentido de diferenciar, sabe? Uma dessas dúvidas é por que, por exemplo, a fórmula do capital mercadoria começa com o M já com mais-valia, né? E por que a do dinheiro, por exemplo, não começa desse jeito, né? A do dinheiro começa com o D, né? Se pensa, e aí ele faz até uma crítica assim, a gente nota que a do dinheiro poderia ser apenas um ciclo do capital, poderia ser só o capitalista começando aquele processo e terminando com um D+, D linha, né? E a do capital mercadoria não, porque já se começa com a mais-valia. E aí isso leva a uma série de outras consequências que ele vai descrevendo. Mas eu não entendo por que começa dessa maneira, por que a fórmula não poderia começar M, né? Assim como a dinheiro, porque afinal eu também poderia ter começado com D', sabe? Sim, Como por que ela começa não começa só com M e aí MD, MP, M', né? Como foi a do dinheiro? É que o M não é propriamente uma forma do capital. Esse M sem linha não é uma forma do capital, é a forma do capital produtivo. O Marx apresenta DM no capital dinheiro porque é a compra de mercadorias, meios de produção e força de trabalho. Isso causa, sabe, Gabriela, causa confusão na sala de aula, porque o pessoal acha que eles acham um monte de coisa, mas esse M aí, essa compra, não devia ter esse M aí, na verdade. Não tem, na verdade. É de meios de produção, de força de trabalho, que é imediatamente o capital produtivo. Então, as únicas três formas... Seria direto D para o P, né? E isso. É que não pode ir direto... E daí esse M com mais valor é o que ele fica falando que inclui a renda, inclui além da mercadoria produtiva, né? Como assim? Não, repete, por favor. Porque ele fala que uma dessas diferenças é que a fórmula do capital mercadoria, começando com esse M, mas ali incluiria os dois tipos de mercadoria possível, tanto o uso da mercadoria no sentido produtivo, como trabalho e meios de produção, quanto a renda do capitalista, né? O uso improdutivo. Sim. E naquele segundo lá do dinheiro, não, já seria sempre produtivo, né? Isso. Se confunde. Exatamente. Não, mas a melhor maneira de pensar é assim, não existe a forma M do capital. Existe a forma D, a forma P e a forma M', entendeu? Ele é o capital dinheiro, o capital produtivo, o capital mercadoria. Quando ele é capital mercadoria, ele é M', por definição, porque é capital a ser vendido, é mercadoria a ser vendida. Mas é que eu fico imaginando o capitalista começando esse processo com o capital mercadoria. Então, é M'. Mas não tem mais valia aí? Da parte dele? Tem, M' exatamente. Lembra como terminou o ciclo do capital dinheiro? Era M', D', né? Mas se eu estou começando o meu ciclo, por exemplo, vamos supor que é porque eu sempre teria que começar o ciclo com dinheiro? Não, eu poderia... Sim, né? O que aconteceu?
A professora compartilhou coisa só. Então, obrigado, Daiane. Aqui, ó, eu nunca posso começar com um slide bom aqui, calma aí. Porque eu estou pensando como capitalista, ele começa com dinheiro. Ele começa com dinheiro sem delinha, né? Porque não é dinheiro com mais-valia. Só que ele não pode começar com as mercadorias sendo o primeiro ciclo, também não teria mais-valia. Não, impossível. Não, agora, veja bem. É boa, Daiane, boa ter apresentado aqui. Ó, suponha... Eu tive que desenhar isso aqui, por isso que eu estava olhando, para ficar mais fácil comparar. Suponha que no ciclo do capital dinheiro, esse D inicial aqui tenha sido o refluxo de D'. Tá bom? Então, suponha que aqui é aquele nosso exemplo, 422 que vira 500. Digamos que ele comece com 500. O que o Marx diz é assim: o dinheiro, a forma capital do dinheiro não pode realizar na circulação, exceto a função de dinheiro. Ela não realiza na circulação a função de capital. Na circulação, ela só pode realizar a função de compra. Essa função de compra é uma parte do circuito do capital, porque se encaixa com as outras fases que virão depois. Mas ela só pode realizar a função de compra. Enquanto função de compra, esses 500 agora, que são o D' que começam aqui, são apenas 500. Por isso que não pode ser D'. Ele não comparece no mercado de mercadorias na forma de um valor aumentado. Ele aparece somente como uma forma de uma massa de valor, de dinheiro. Então, o início é sempre D, independentemente do fato dele ser aumentado ou não, entendeu? Essa é uma coisa que ele repete, demora para cair a ficha, mas ele basicamente está dizendo que ele diz isso a partir sobre duas formas do capital, a forma M' e a forma D. Também, como M', as mercadorias não podem realizar na circulação senão a função de mercadorias a serem vendidas. Só que elas contêm um valor a mais, mas elas realizam essa fase de venda, como toda mercadoria. Então, é por aí. Agora, por que... Então, a gente sabe agora que tem que ser D, porque o começo é sempre uma massa de valor, independentemente dela ter sido aumentada ou não no passado. No ciclo do capital mercadoria, bom, ele começa justamente... Nós estamos começando o ciclo... Sabe de uma coisa? Não tem aquela parte colorida, Daiane, com os vários ciclos? Aquela flecha... Aí. Então, ó, aqui, note o seguinte, esse M em roxo, em lilás aqui, ele é parte do circuito do capital dinheiro, mas a gente toma esse momento como ponto de partida da análise do circuito do capital mercadoria. Então, ele é, de fato, as mercadorias que contêm mais-valia a serem vendidas. E aí elas percorrem a fase de venda, depois a fase de compra. Aqui a gente está mostrando a reprodução ampliada máxima para não complicar o gráfico. Então, aqui as mercadorias, o dinheiro D' compra mercadorias no valor de D', ou seja, de 500, força de trabalho, meios de produção. Então, significa que a mais-valia de 78 é divisível em força de trabalho, meios de produção, e vai embora, se transforma em P, esse P é o valor de 500, e agora nós vamos ter M2'. Se a gente continuasse o circuito aqui, a próxima representação do circuito do capital mercadoria começaria com M2'. Mas é só uma salsicha enorme, infinita, que ele recorta em 3 partes. E começa cada uma delas com um momento que está já dentro da primeira. Então, necessariamente... E aqui, ó, no primeiro M, você nota que se você apagar esse primeiro M, bem no começo dessa fórmula, depois do primeiro D,
não muda nada, porque é uma compra de força de trabalho e uma compra de meios de produção. Essas que são as mercadorias. Então, esse M aqui não é uma forma... Essas mercadorias são forma do capital só enquanto representam a forma que o capital produtivo vai adotar, em virtude dessa compra. Então, às vezes, ela atrapalha, esse M aí atrapalha. Parece que ele não tem função nenhuma. É o único que não é repescado aí nas nossas flechas, né? Aí a pessoa pode falar, bom, mas e esse M aí? Esse M não é nada. Esse M são as mercadorias, força de trabalho e meios de produção, que poderia ter dois tracinhos diretamente para força de trabalho e para meios de produção, e aí compunha o capital produtivo. Quando eu faço esse diagrama, eu já ponho as flechinhas direto, do D pro... É? Isso é bom, isso é bom. Evita... Beleza, Gabi? Quer fazer mais uma pergunta ou não? Então, Davi, pode falar, Davi. Obrigado. Só para aproveitar esse slide, tem uma pergunta antes da minha pergunta, então vou tentar fazer duas. O M', começa com M', então, esse ciclo, porque não é a conjunção de força de trabalho e meios de produção. É uma mercadoria que se presume que teve a junção desses dois fatores externamente a esse ciclo. Tá certo falar isso? Porque materialmente é uma mercadoria, é um carvão, é alguma coisa, né? Claro. Beleza. Aí a pergunta que eu tenho agora, que eu tenho várias perguntas nesse capítulo, vou tentar fazer ao longo da nossa conversa, mas então essa primeira é mais geral, que tipo assim, desde o primeiro capítulo eu venho tentando responder a essa pergunta que é, por que ele divide esta equação, que é contínua, em 3 ciclos diferentes? A gente foi em cada capítulo estudando características da análise desses 3 ciclos, mas lá no quarto ele vai falar, esses 3 ciclos acontecem simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, e você não consegue separar um do outro. E então a separação desses ciclos só serve internamente, quase como relativamente, para cada análise. Então, metodologicamente, por que ele separa esses 3 ciclos ao invés de fazer essa explicação do ciclo contínuo? Entendeu? Ele separa porque o Marx está preocupado em não só fazer a teoria, a construção teórica dele é, ao mesmo tempo, um desvelamento, a descoberta das fontes de mistificação que a aparência produz. Então, você fez o livro 1 já, né? Então, ao longo de toda a obra, o Marx ele sempre aponta para a fenomenologia do capitalismo, né, as formas de aparecerem das coisas como produtoras de visões visões equivocadas, assim, visões parciais da realidade. E esse é exatamente o caso aqui. O capital é esse movimento contínuo de formas que percorre simultaneamente todos os circuitos e todas as formas, mas ele se apresenta na realidade não como tal. Isso aqui é a sua essência, digamos assim. A aparência do capital é o dinheiro, é a fábrica, são as mercadorias à venda, entendeu? Então, a fixação de cada um, em cada um desses momentos, cria concepções a respeito do que é o capital que são parciais e que, que são parciais, é suficiente dizer isso. Se elas são parciais, elas não são visões globais do fenômeno. E, então, o que ele está fazendo é separar as fases justamente para identificar de onde que vêm as diferentes concepções a respeito do capital.
Então, os clássicos, por exemplo, isso precisava ser melhor visto aí. Os clássicos parece que concebiam o capital como capital produtivo, basicamente um processo de recomposição do processo produtivo. Não é esse o motivo do capital, assim, a força íntima do capital. A força íntima do capital é a contínua expansão do valor, né? Que desafortunadamente tem que passar pelo processo produtivo, mas que para os capitalistas seria ótimo se não tivesse que sujar as mãos com, como você disse, carvão, tinta e todas as formas que são necessárias para produzir as mercadorias, né? Mas tem que passar pelo processo produtivo. Então é isso. Não sei se... Eu acho que é isso. É essa a razão pela qual, apesar de ele saber o que é, ele divide a análise. E tem mais uma razão para dividir a análise. Então, a primeira razão é, digamos assim, desvendar essa diferença entre essência e aparência, que aí a essência, que é valor em contínua transformação de forma, aparece como formas ossificadas, materializadas, como formas estanques, estáticas, que aparecem na realidade. Montantes de dinheiro, montantes de capital produtivo, montantes de mercadoria e tal. E a outra razão é a análise que depois ele vai fazer da reprodução do capital no seu conjunto. E para essa análise vai ser importante a forma do ciclo do capital-mercadoria. Então, por quê? Porque o ciclo do capital-mercadoria, para análise da reprodução do capital agregado, é útil porque ele apresenta toda a produção no início do circuito para ser realizada, para ser vendida, que é exatamente como ele vai apresentar os esquemas de reprodução. Os esquemas de reprodução começam com dois departamentos, o capital investido nos dois departamentos, e no bloco seguinte, esse capital mais a mais-valia. Tudo isso representando um monte de meios de produção, um monte de meios de consumo a serem vendidos. E aí a análise dos esquemas de reprodução é justamente as compras que os capitalistas fazem entre eles, dentro dos seus próprios setores, e as compras que eles fazem entre os setores. Capitalistas do setor que produz meios de produção, vendendo para os capitalistas que produzem meios de consumo, e capitalistas do setor de meios de consumo, vendendo para os capitalistas que produzem meios de produção, os trabalhadores comprando meios de consumo, os capitalistas comprando meios de consumo também. Então, ele considera o ciclo do capital-mercadoria como o mais apropriado para análise do circuito da reprodução do capital. A Rosa Luxemburgo, ela, curiosamente, ela toma o circuito do capital-dinheiro para fazer a crítica dos esquemas de reprodução. E no circuito do capital-dinheiro, fica ruim para fazer a análise dos esquemas de reprodução, porque todo mundo vai estar com mercadorias a serem vendidas. Então, ela diz, bom, então nós temos que supor que os capitalistas têm o dinheiro para realizar a mais-valia. Isso é um absurdo. O dinheiro para realizar a mais-valia tem que estar nas colônias, nas áreas não capitalistas e tal. Então, ela faz a teoria do imperialismo, uma teoria na verdade, uma teoria subconsumista que requer áreas não capitalistas para absorverem a produção em excesso. Mas foi uma das vezes que ela foi bastante infeliz na crítica. Mais das vezes, brilhante.
Claro, claro. Não, só queria dizer que foi muito claro. Obrigado, professor. Tá, então aguenta aí, depois de eu ler a pergunta da Cristiane, aí você volta, tá? A Cristiane está perguntando assim, ó, que lá na página 181 da Boitempo, tem uma abreviação que ela não entendeu no texto, igual a A+. Quando o autor fala do capital produtivo. Não sei se, eu não tenho essa versão, tipo, você consegue ver aí na 181? Consigo. Hoje eu me preparei com os 2 volumes aqui. Comecei a me arrumar muito mais cedo. 181. Cristiane, é no início, meio ou fim da página, só para facilitar. Boa noite, professora. Oi, boa noite. É na página 181, no segundo parágrafo, na 9ª linha do segundo parágrafo. Lá no parágrafo que ele começa, na realidade, isso vale para toda parte de capital individual que se encontra em movimento. Aí lá na linha seguinte, né, mais adiante ele coloca: não pode reingressar no processo de produção, aí ponto e vírgula, antes tem de entrar na circulação e ser reconvertido nos elementos do capital produtivo A mais MT. Vixe, deve ser T no lugar de A. Vamos ver na outra. Deixa eu ver aqui, peraí. É na terceira página. As 3 figuras, né? É o capítulo das 3 figuras, né? É. Que muda tudo que as letras. Ó. É FT mais P, viu? Então, um erro aí de... É força de trabalho mais meios de produção. Na Boitempo é T, trabalho, que é um erro danado, mas... Obrigada, professor. Então, o A é um erro de digitação. A Boitempo deveria digitar T, que é a letra que eles estão utilizando. Estaria errado do mesmo jeito. Estaria errado do mesmo jeito? Tá, então é força de trabalho mais meios de produção. Legal, beleza, maravilha. Ô, que leitura atenta, hein? É isso aí, tentando entender o ciclo, e começa a aparecer umas coisas que você não, né? Davi, pode fazer tuas demais perguntas, porque por enquanto daí não temos mais ninguém na fila. Beleza. Minha próxima pergunta agora eu acho que é até simples. No começo do capítulo, a gente vai trabalhando nesses 3 capítulos as fórmulas dos 3 ciclos, né? E aí no começo do capítulo 4, ele muda para esse PC, que eu não entendi o que esse PC está resumindo? PC? É. Partido Comunista, deve ser. Que página que é? Nas primeiras linhas do capítulo 4. Na Boitempo é 179. No segundo parágrafo? Ah, não. Ah, entendi. Já entendi. Já vi. Nossa, é mesmo, hein? Caramba. Eu acho que ele fala ali alguma coisa ali, professor, dizendo que é o processo inteiro de circulação, né? Para não ter que escrever toda a circulação. Ah, é isso! Processo circulatório. Obrigado, Gabi. É isso mesmo. É para abreviar. Aqui na Abril, tá C maiúsculo K. Circulação do capital. Nossa, cada um faz do jeito que bem lhe apraz. Como será que está em alemão isso aí? Sabe que era bom a gente ter uma versão em alemão disponível? Porque para coisas assim não precisa entender a língua. Bastaria ir lá e ver. Né, Daiane? Vamos pensar nisso aí. Eu tenho a versão francesa, vamos aprender professor, alemão. que é... Vai ser útil, viu? Especialmente para a nova geração.
Com a publicação das obras completas do Marx, ninguém vai poder ficar sem saber alemão, viu? Porque senão vão começar a falar todo tipo de barbaridade e a gente não vai poder se defender. É sério. Tá bom, amanhã já vou me inscrever lá no Centro de Línguas. Olha, Vamos junto. eu não tenho mais... para mim é um pouco tarde, mas... Mas você que já sabe falar francês, italiano, espanhol, alemão é só mais um caminhozinho, assim. Que caminho, né? Que caminhozinho. Mas Deve o ser moleza. que eu estou fazendo é sempre que surge nome de livros, artigos... Você tenta ler. Porque Não, tenta ler não, eu vou verificar o que significa. Ah. Aí você vai acumulando um mínimozinho de vocabulário, mas, pelo amor de Deus, hoje eu me assustei. Tinha uma palavra lá, o que era? Anchlos. Aí tinha todas as palavras que começavam com A-N-C-H, aí tinha mas era era assim, 1 quilo de palavras. Coisa de louco. Gabi, você quer perguntar? Pode perguntar. Depois o Davi continua. Professor, eu fiquei com uma dúvida, porque na página 74 ele fala, mas talvez o senhor não precise procurar ali, mas ele fala que o processo, o primeiro e o segundo, né, o do capital monetário e do capital produtivo, seriam fases da circulação. E aí eu não entendi por que ele coloca o produtivo na circulação, sabe? Onde que está isso aí? Na Boitempo está no finalzinho do penúltimo parágrafo, página 174. Finalzinho do último parágrafo? Penúltimo parágrafo da Penúltimo. 174. Tá. Começa assim, é lá no meio, assim, mas no finalzinho, em D, 3 pontinhos D linha, vírgula P, 3 pontinhos P linha, P. Os extremos finais D' e P são resultados imediatos do processo de circulação. Os extremos finais da fórmula. Deve ser isso. Agora que eu vi os 3 pontinhos aqui. Não deve ser a fórmula inteira, é os extremos finais da fórmula, né? Que é... Sim, exato. M' para D' e M para P. Mas M para P não é circulação, porque é esse M que significaria força de trabalho e meio de produção, né? Você tem toda a razão. Porque D' é o resultado de uma venda. E o P, no final, é o resultado de uma compra. Tá. Não, reli, agora entendi. Tá bom. Mas eu tenho outra pergunta, mas eu vou alternando com o Davi, para eu não ficar... Tá bom, tipo jogral, é bom assim. Vai alternando. Vai lá, Davi. Só para confirmar, o PC então é MDM, certo? Então por que a terceira forma tem quê? Processo circulatório. Que é MDM, certo ou não? Depende. No caso do ciclo do capital mercadoria, é MDM. No caso do ciclo do capital dinheiro, o processo circulatório está dividido em 2 pedaços separados pelo processo produtivo. E no caso do capital produtivo, o processo circulatório aparece da mesma forma que no circuito do capital mercadoria. Ele aparece como MDM, mas dentro do circuito. Entendi. Mas por que termina em P, a terceira? Não deveria terminar em M'? Espera aí, deixa eu voltar lá. Onde é que está mesmo? Afinal, é na primeira página das 3 figuras. Né? Isso. Então, note que na circulação do capital dinheiro, ele não teve como colocar PC, porque o processo circulatório está dividido em 2 partes. Uhum.
ele só coloca PC onde o processo circulatório se dá na sua completude, na sua totalidade. Então, dentro do processo produtivo ocorre o processo circulatório e no início do processo do ciclo do capital e mercadoria. Então, olha a frase inicial. As três figuras podem ser expostas da seguinte forma, como PC designando o processo inteiro da circulação. E aqui na Abril está assim, as três figuras podem ser representadas. CK representando o processo global de circulação, 2 pontos. É igual, na verdade, a Abril economizou um pouco de palavras ali. As três figuras podem ser representadas, CK representando, mas é exatamente a mesma exposição. Só que os símbolos são... É melhor o símbolo PC, processo circulatório, já que vai falar de processo circulatório. Por que vai pôr PK, CK? Mas não, aqui é circulação do capital, mas não é. É melhor processo circulatório do que CK, circulação do capital. Não, mas o CK é o processo global de circulação. Então, na verdade, CK é o processo global de circulação, tá? Aí você dá o símbolo que você quiser, mas é a mesma coisa. Entendeu essa parte, Davi? Tranquilo? Entendi. Beleza? Então, agora a Gabi pode perguntar. Aqui, professor, na 177 da Boitempo, que é a última página do... 177? 177. Bem no comecinho da página, ele diz assim, com M', que vira M', o produto inteiro, o valor inteiro, é o ponto de partida. Aqui se evidencia que a reprodução só pode ocorrer em escala ampliada. E daí ele coloca um parênteses, abstraindo o comércio exterior. E aí eu fiquei pensando, por que eu tenho que abstrair o comércio exterior para colocar a reprodução como reprodução ampliada? Também não sei. Porque parece que ele faz uma ressalva, entendeu? Se a gente levar em consideração o comércio exterior, aí poderia não ser ampliada, dá a impressão que é isso, entendeu? Você exportar o sobreproduto. Tipo Rosa Luxemburgo. Interessante isso, porque tem mais essa. É tipo Marine também, entendeu? Porque cada vez que eu escuto, que eu vejo coisa da Rosa, parece que Marine copiou ela. Mas eu acho que eles são bem próximos. Né? Mas ele não cita ela, né? Ele não cita, né? Não. Aí é coisa de vocês aí. Vocês que se virem. Mas por que ele... Vamos ver se tem uma outra razão para abstrair o comércio exterior. Posso dar um palpite? Pode? Eu acho que é porque, nesse momento, ele está falando que os ciclos acontecem simultaneamente e se retroalimentam como um ciclo só. E aí, se você pega uma economia, sempre que você tem a venda, você tem a compra do outro lado e ela se completa no outro ciclo. Só que quando você faz o mercado externo, de um mercado externo a isso que você está olhando, você só tem uma perna, você só compra ou só vende. Exceto se ele estivesse considerando o capitalismo como mundial, aí não tem como escapar. O que de fato é, né? Por exemplo, a gente produz soja, exporta, soja vira capital constante na China para alimentar as coisas, e a reprodução se dá de forma ampliada à escala mundial. Mas eu gostei do teu ponto de vista. Vamos continuar aqui. Aqui se evidencia, abstraindo do comércio, a reprodução só pode ocorrer em escala ampliada, pressupondo-se que a produtividade se mantenha inalterada. Não, mas a continuação é importante, hein?
escala ampliada se na parte do mais produto a ser capitalizada já estão contidos os elementos materiais do capital produtivo adicional. Isso é que é fundamental. Porque se for, por exemplo, uma economia hipotética na qual o mais produto existe na forma de meios de luxo, aí você não tem... Toda a venda pode ser realizada, mas você não tem acumulação ampliada, né? Porque o mais produto seria consumido pelos capitalistas. Então, portanto, sempre que a produção de um ano servir de pressuposto para o ano seguinte, ou sempre que isso puder ocorrer dentro do mesmo ano, simultaneamente com o processo simples de reprodução, um mais produto será imediatamente produzido numa forma que o permite funcionar como capital adicional. A produtividade aumenta, ele é na verdade, é uma introdução aos esquemas de reprodução, isso aqui, né? Os capítulos 20 e 21. A produtividade aumentada pode aumentar apenas a matéria do capital sem elevar seu valor, com isso, porém, ela fornece material adicional para a valorização. Que é aquilo até que o senhor explicou, né? De que é possível ter uma diminuição do valor ali pelo barateamento geral das mercadorias, né? Mas o comércio exterior, eu fiquei... Tipo, o que tem a ver? Acho que o que o Davi falou foi bem agudo, bem afiado o que ele falou, eu acho. Né? Porque se você inclui o comércio exterior, bom, você pode imaginar a reprodução não ocorrendo em escala ampliada, porque você vende as máquinas adicionais. É curioso isso, porque você vai ter um dinheiro que vai ficar suspenso no ar. É curioso, porque significaria uma... Não tem como, na verdade, pensar isso de uma forma... Porque daí é como se tivesse uma ruptura entre os ciclos, né? Porque se você vende o sobreproduto para o exterior, obtém o dinheiro, obviamente, você vai ter que comprar os meios de produção no exterior, porque no interior você não tem mais. Então ele não precisaria abstrair do comércio exterior, porque se tiver comércio exterior, a reprodução ampliada nesse país que vende o sobreproduto implica que esse país vai comprar o sobreproduto de outros países, porque vai ter que ser reprodução ampliada do mesmo jeito. Enfim, os países fornecem uns aos outros meios de produção e compram dos outros, né, mutuamente. Isso está ocorrendo todo o tempo. Então, a reprodução ampliada, de fato, não precisa abstrair do comércio exterior. Na verdade, a reprodução ampliada, ela se funda no comércio exterior, de uma certa forma, porque o comércio exterior é que garante a compra de meios de produção, mas não de força de trabalho, né? Esse é um ponto interessante. Cipolla. Mas na frente, ele tem na página 188, falando que, no finalzinho dela, né, da Boitempo, pouco importa se as mercadorias são o produto de um sistema de produção baseado na escravidão, no trabalho dos camponeses, ou na produção estatal. Será que tem a ver com essa discussão que vocês estão fazendo? Porque, no caso da força de trabalho, nesse momento, nem no modo de produção capitalista ainda não está, né, expandido para todos os lugares, né? Pensando, sei lá, no momento do livro 2 aqui, no Brasil ainda estava tendo escravidão, por exemplo. Talvez seja uma coisa disso, de paralelo com outros modos de produção, né? Paralelos. Que o Marx falava lá, né? Que não tinha capitalismo no Peru, umas coisas assim, que eu lembro lá do livro 1, né? Que eram economias fechadas, acho que ele falava, né?
Daí a Rosa fez esse negócio de naturais, né? Mas você disse que isso tem a ver com o negócio do comércio exterior? Não, de não ser reprodução ampliada, porque esbarra nesses outros modos de produção que vão se construir daí de uma forma distinta. Tipo, o que é o escravismo colonial aqui, sabe? Que tem produção com trabalho escravo no mercado internacional já capitalista, né? Aí você tem as mercadorias daqui vendidas no mercado capitalista, mas você não tem reprodução ampliada exatamente, né? Porque não tem nem força de trabalho como mercadoria. Tipo, não sei, daí isso complicaria, né? Por isso que ele poderia abstrair o comércio exterior, que teria todas essas... Estou tentando pensar no negócio que o Pedro está falando aqui, né? Tipo, tentando desenvolver, assim. Se ele retira o comércio exterior da reprodução ampliada porque tem outros modos de produção que estão em paralelo nesse momento. Eles são baseados na escravidão, no trabalho dos camponeses. Uma coisa é clara, ele está dizendo que, seja de onde o capital se supra de mercadorias, independente da forma como elas são produzidas, esses produtos entram se realizam como mercadorias. Então, por exemplo, eles podem ser resultado de trabalho dos camponeses aqui tem outras possibilidades aqui. Os caçadores sempre selvagens, aí seja qual for sua origem, se confrontam com mercadorias e dinheiro. Então, mas o dinheiro vem da parte do capitalista. Acho que é importante notar aqui que não são os camponeses, nem por exemplo, o trabalho baseado na escravidão, não são eles que compram não é uma relação unívoca pela qual eles compram dos capitalistas e os capitalistas compram deles. Eles só vendem. Então, mas o que eles vendem tem que aparecer como mercadoria. O caráter do processo de produção de onde surgem é indiferente. Funcionam como mercadorias no mercado e entram como mercadorias tanto no ciclo do capital industrial como na circulação do mais-valor nele contido. Opa. Onde que o senhor está lendo, professor? Na 189. E entram como mercadorias tanto no ciclo do capital industrial, e por que como na circulação do mais-valor? Bom, porque eles vendem. Não, eles não vendem, eles só compram. Não é para eles que eles vão vender. É, portanto, o caráter multifacetado de sua origem, a existência do mercado como mercado mundial que caracteriza o processo de circulação do capital industrial. Olha aqui, Pedro, que contraste interessante com o que a gente estava vendo antes. Ali a gente estava abstraindo do mercado mundial. Aqui a gente tem a seguinte frase: a existência do mercado mundial que caracteriza o processo de circulação do capital industrial. Verdade. Eu teria que depois ler com um pouco mais de calma, mas bom, imagine, por exemplo, no Brasil, por exemplo, quer ver? Imagine o trabalho familiar produzindo fumo para as indústrias de cigarro. As indústrias de cigarro compram continuamente o produto do trabalho familiar. Vamos chamar de camponês, isso aí não é, mas
uma pequena burguesia rural, sei lá, compram continuamente o trabalho dessas famílias que não são processos produtivos organizados de forma capitalista, não são propriamente capitais, são produção familiar. Então, é a mesma coisa, mesmo dentro de um país, isso se dá. Isso pode se dar. A compra de matéria-prima, ou meios de produção em geral, né? Mas matéria-prima em particular, a partir da pequena produção familiar. Também é o mesmo tipo de processo. Evidentemente, veja, se esses povos, seja camponeses, servos, selvagens, sei lá o quê, se eles vendem continuamente, é porque eles têm um uso para o dinheiro que eles recebem e uma necessidade desse dinheiro. Então, a economia mercantil está penetrando esses espaços e vai, aos poucos, revolucionando esses espaços. Porque mais e mais vai ser necessário, com a divisão do trabalho e tal, mais e mais vai ser necessário a obtenção de dinheiro para obter as mercadorias que estão disponíveis. E, portanto, mais e mais essas formas de produção pretéritas têm que se ligar ao mercado. E quanto mais e mais elas têm que se ligar ao mercado, mais e mais elas viram produção mercantil e uma hora tendência a elas serem incorporadas por capitais, obviamente. Assim que aumenta a escala dessa inserção, dessas economias periféricas, baseadas nos trabalhos dos camponeses, mais se torna possível a inserção capitalista. Então, esse na verdade, é um processo pelo qual o capitalismo vai desagregando as formas pretéritas de produção. Agora, o que ele... Professor, isso que o senhor falou é exatamente o que está ali na sequência. Onde? Bem ali onde o senhor estava lendo, na sequência, portanto, o caráter multifacetado da sua origem, como mercado mundial, caracterizado. Aí no parágrafo seguinte, na segunda frase, com isso, porém, sua origem é apagada. Elas existem apenas como formas de existência do capital industrial incorporadas nele, essas mercadorias vindas de outros modos de produção, né? Mas sua reprodução continua a ser necessária para a sua reposição. E, nesse sentido, o modo de produção capitalista é condicionado por modos de produção situados fora de suas fases de desenvolvimento. Quer dizer, nem fala que são outras, né? Sua tendência é converter toda a produção possível em produção de mercadorias, ou seja, expandir o capitalismo, né? E, para tanto, seu meio principal é justamente essa incorporação da produção em seu processo de circulação e a produção de mercadorias. Quando atinge seu estado desenvolvido, a produção... exatamente. A intervenção do capital industrial estimula por toda parte essa transformação, mas com ela também a transformação de todos os produtos diretos. É isso mesmo. É lindo, né? Porque é tipo o imperialismo também, né? Sobre as colônias. Claro, exatamente. E a reprodução ampliada avançando. Não sabia que isso estava aqui nas 3 figuras cíclicas. É engraçado, eu fiquei viajando quando eu li essa parte, porque ela tem um impacto na leitura da relação entre os modos de produção, né? Claro. Se é o capitalismo expandindo, se é um confronto entre modos de produção, onde um sobrepõe o outro. No mestrado eu estudei o escravismo colonial, né, do Jacob Gorender. E aí ele é bem enfático assim em falar que não era capitalista, né, mas que tinha produção monetária, tal, a relação com o comércio exterior. E aí eu fiquei pirando aqui nessa parte. Na 196 também tem um finalzinho aqui que ele fala dessa da relação do trabalhador. O capitalista só se torna capitalista quando o trabalhador assalariado a sua relação com o trabalhador assalariado, né? Na realidade. Que página? 196. Sim. Tem um coração no meu aqui da época que eu li da outra vez. Que é exatamente o caso do Gorender. Meu coraçãozinho.
Tem um coração? Não, eu que marquei para o senhor no coração aqui. Da época. Mas tem uma coisa até... Mas o senhor está lendo aí. É que o senhor tinha dito sobre esse dinheiro das colônias é utilizado, né? E lá em cima, na 173, ele fala assim, eu não sei se é isso. Ah, não, não é 173. Eu não sei se seria isso, mas bem lá no começo, né? Ele fala, quanto ao mais valor contido no capital mercadoria, sempre que esse mais valor for gasto como renda. Eu não sei se ele estaria falando, se isso seria... Porque o Gorender, eu lembrei do Gorender, porque o Gorender fala que isso vira renda fundiária, né? Aqui, na percepção do capitalista... Não é capitalista, né? Desse escravista colonial nacional. Onde que está? Bem no comecinho da 189. Os povos caçadores, semi-selvagens, seja qual for sua origem, elas se confrontam, essas mercadorias que vêm da colônia, como mercadorias e dinheiro, com o dinheiro e as mercadorias em que representa o capital industrial e entram tanto no ciclo deste último quanto no mais valor contido no capital mercadoria, sempre que esse mais valor for gasto como renda. Eu não sei se ele está falando desse... Parece que é o mais valor contido nas mercadorias, por exemplo, com trabalho escravo, entendeu? Não sei se estaria correto. Esses povos produzem mercadorias que entram no ciclo do capital industrial, que compõem esse ciclo como capital mercadoria, sempre que esse mais valor for gasto como renda. Daí eu fico imaginando se é esse mais valor apropriado daí pelo escravista colonial, que vende, sei lá, açúcar do Brasil, né? E que o senhor falou, eles têm que gastar com esse dinheiro também com alguma coisa, né? Eles apropriam esse dinheiro como renda renda fundiária para o Gorender. Tá ruim de ler isso aqui, viu? Que eu fico pensando se essa renda é do cara do modo de produção escravista colonial ou é do cara capitalista? Não, mas quem está vendendo quem está comprando é o capitalista. Então... Mas esse mais valor não é gerado pelo escravista? Porque são as mercadorias da colônia. Não, há a possibilidade... que esse gasto... E então, tudo não sei, parece que é algo do tipo, esse gasto das metrópoles, nas colônias, por exemplo, pode ser tanto um gasto para obter matérias-primas, meios de produção, como um gasto para obter meios de consumo. Não, por exemplo, o próprio açúcar, que ia para a Europa, era meio de consumo. Ou, por exemplo, bom, ouro não, mas outros materiais, por exemplo, o pau-brasil, que funcionava como tinta. O café, né? O café. O ouro. É que o ouro não é nenhuma coisa, não é nem meio de produção, nem meio de consumo, né? Era... mas, então, pode ser uma compra que constitui parte do capital produtivo ou uma compra que constitui parte do gasto de renda. Estou entendendo desse jeito. Também estou entendendo assim, gasto de renda do capitalista. Né? Porque são eles que estão comprando. Parece que aqui não tem muita referência às compras por parte desses modos de produção pretéritos. O que tem referência é só a dissolução deles, né? À medida que ao vender, na verdade, eles vendem para comprar também.
E esse processo de vender para comprar é um turbilhão que acaba dissolvendo a economia pré-capitalista. Mas nesse processo ele não toca, ele está tocando eu acho que ele está vendo o processo só do ponto de vista da constituição do ciclo. Então, o ciclo, o que ele está dizendo é que o ciclo pode se alimentar de modos de produção diferentes. Mas ele tem uma influência sobre... Tanto das mercadorias como insumo, como do ponto de vista das mercadorias que vão servir para a renda do capitalista. Que vão ser gastas com a renda do capitalista. Eu acho que é isso. Agora eu me perdi quem que está na vez. Não sei quem que quer falar antes. O Davi que perguntou por último a coisa do abstração ou foi a Gabi? Acho que foi a Gabi que fez a última pergunta. Então, se você tiver alguma pergunta, Davi, você está na vez. E a Cristiane levantou a mão, na verdade. Eu vi que ela já tinha levantado a mão e ela baixou. Então, vamos dar a vez para a Cristiane e depois a gente passa para vocês, tá bom? Pode falar, Cristiane. Boa noite, professor Cipolla. Professor, é sobre um termo aqui que... Você não pode aparecer aí, não? Vou tentar aqui, professor. Peraí. Tá com problema. Tô com problema na câmera, tô com o celular. Não se preocupe. Só se fosse possível, não tem problema. Na primeira página do capítulo 4, ele fala de metamorfose, né? Eu compreendo, não sei se está correto, mas o senhor pode me corrigir, que a metamorfose seriam as mudanças do ciclo, né, desse processo. Seria o capital mercadoria, o capital monetário, o capital produtivo, o processo de circulação. Eu entendo essa metamorfose aí mais ou menos desse jeito, eu não sei se está certo. Mas lá na página 184, da Boitempo, ele coloca as revoluções do valor. Aí eu fico um pouco confusa, porque ele coloca aqui, no segundo parágrafo, esse parágrafo... Grande. É muito grande, ele é muito grande, mas o que me confunde aqui é lá no finalzinho que ele fala, né? Ele fala, olha, tornam as revoluções do valor, mas se impõe o movimento automático do valor automatizado. Aí eu fiquei meio perdida aqui nessa parte. Eu não sei se ele está falando como extensão dessa metamorfose aqui, do processo, do capital, do mercadoria, produtivo, circulatório, monetário, ou se ele já está dando um salto aqui maior. Enfim, eu fiquei um pouco perdida, professor. Não, então, vamos começar pelo começo, né? Essa primeira questão aqui se resolve da seguinte maneira. Primeiro, o termo a circulação do capital, aqui por circulação do capital, a gente tem que entender a circulação em sentido estrito, não a circulação enquanto circuito, porque enquanto circuito ela introduziria também o processo produtivo. Então, na medida em que a venda, é com DM para o comprador, claro, se alguém está vendendo mercadorias por dinheiro, é porque tem alguém comprando as mercadorias. E DM, que é uma compra, é venda para o vendedor, bom, essa aqui, as obviedades, a circulação do capital representa apenas a metamorfose ordinária das mercadorias. Você entende? Enfim. Compreendo. O que os capitais fazem na circulação não é nada mais, nada menos do que realizar a metamorfose das mercadorias. Vender para comprar. Que está explicado no capítulo 3 do Capital, naquela parte que fala da metamorfose das mercadorias. Entende? Uhum. Então, é só isso. A circulação do capital é a metamorfose das mercadorias. É claro que essa metamorfose da mercadoria
que realiza as mercadorias em dinheiro, realiza também a mais-valia contida nelas em dinheiro. Mas, de qualquer modo, no que tange a mais-valia que é realizada em dinheiro, também é uma circulação do produto que corresponde à mais-valia vendida em dinheiro. Então, se reduz a circulação simples também. É a metamorfose da mercadoria. Lá, depois, sobre as revoluções de valor, a gente já tinha visto. Quando que foi? Foi o ano passado que a gente parou um tempão sobre essa coisa de revoluções de valor. Diferentes formas, como aqui, simples forma, não entra em consideração. Não, então, primeiro de tudo, Cristiane, na análise aqui, não são consideradas. O que ele está chamando de revoluções de valor é nada mais, nada menos do que mudanças de preço. Sério? Eu pensei que fosse algo mais... São mudanças de preço ocasionadas, como ele está falando de valor, revoluções de valor, são mudanças de preço ocasionadas por aumentos de produtividade, por mudanças na produtividade. Mas, desde que não, uma vez que não está explícito aqui o que ele pensa por revolução de valor, a gente pode colocar dentro dessas revoluções de valor mudanças de preço que não advêm de mudanças da produtividade. Por exemplo, crises de suprimento. Quebras de safra. Quebra de safra e tal. Então, isso tudo não é... Valor não, o preço. Entendi. Nos preocupamos por hora com a simples forma do movimento, nós não vamos ficar nos perdendo com revoluções que o valor de capital pode experimentar em seu processo cíclico. Então, nós não vamos nos perder em considerações a respeito do tipo, e se, por exemplo, o petróleo, a gasolina aumentar, o que vai acontecer com o processo de reprodução? Entendeu? Porque nós estamos estudando o processo de reprodução. A gente tem que estudá-lo abstraindo das mudanças de valor, entendeu? Por enquanto. Entendi, professor. Obrigada. Não, mas pensei que era algo... Mas não terminou ainda, não. Vamos ler o texto inteiro, até o final do parágrafo. Se conserva esse barulho. Diferentes... Como aqui nos ocupamos por hora com a simples forma do movimento, não entram em consideração por hora com a simples forma do movimento, não entra em consideração as revoluções que o valor de capital pode experimentar nesse processo cíclico. Mas é claro que, apesar de todas as revoluções do valor, a produção capitalista só pode existir e continuar a existir enquanto o valor de capital se valoriza, isto é, enquanto percorre seu processo cíclico. Portanto, enquanto as revoluções de valor são, de algum modo, dominadas e niveladas. Então, ele está dizendo assim, mesmo se houver revoluções de valor, agora, por exemplo, a gasolina não para de aumentar, mas as empresas continuam repassando há uma revolução de preços absolutos, preços relativos e tal, de tal maneira que essas revoluções de valor são dominadas e niveladas. Na verdade, são niveladas à custa do povo, principalmente, mas à custa da gente, que ganha salário e o salário não se mexe. Os movimentos do capital aparecem como ações do capitalismo industrial individual, na medida que ele funciona como comprador de mercadorias e de trabalho, vendedor de mercadorias e capitalista produtivo, ou seja, na medida em que, por meio de sua atividade, serve de mediação ao ciclo. Se o valor de capital experimenta uma revolução de valor, pode ocorrer que seu capital individual seja afetado por ela e pereça por não poder satisfazer as condições desse movimento de valor. Bom, então, vamos aqui, a gente se debruça um pouco sobre isso aqui. Imagine assim. Quer ver? Se as revoluções de valor... cadê? Se o valor de capital... teria que escrever, o valor do capital experimenta uma revolução de valor, pode ocorrer... Aqui é assim, suponha que... como disse a professora Daiane, vamos supor que aumente muito o preço de uma matéria-prima fundamental e esse capital não tem condições de comprá-la. Pode ocorrer que seu capital individual seja afetado por ela e pereça por não poder satisfazer as condições desse movimento de valor, dessa mudança de valor.
Quanto mais agudas e frequentes se tornam as revoluções do valor, ele fala sempre de valor, mas nunca de preço, né? Vamos ver como é que está na outra edição? Onde é que eu estou aqui? A quanto do final que nós estamos? A quanto do começo? 1, 2, 3, 4, 3 figuras cíclicas. 1, 2, 3, 4. É que aqui as letras são muito mais juntinhas. 1, 2, 3, deve ser... Aqui. E já está tudo anotado, hein, essa coisa de revoluções de valor aqui, antes de eu ter o negócio da Boitempo. Então, já passamos por esse... Os movimentos do capital aparecem como ações do capitalismo. Caso o valor capital sofra uma revolução do valor, então pode ocorrer que seu capital individual sucumba ante ela e submerja por não poder preencher as condições desse movimento. Sempre revoluções de valores. Nesse sentido, as traduções são idênticas. Bom, está claro, né? Na pandemia, por exemplo, ocorreu algo que se encaixa mais ou menos aqui, que foi uma mudança, vamos dizer assim, de preços relativos. Uma mudança, não é de preço relativo, uma mudança radical entre custo e demanda. Por exemplo, os pequenos negócios que pagavam aluguéis. A demanda, por exemplo, restaurantes, bares, cabeleireiros, os aluguéis ficaram lá, em valor nominal, mas a demanda caiu drasticamente. Eles não conseguiram sobreviver, fecharam as portas. Então, as inúmeras portas fechadas é o resultado de um tipo de impacto parecido com esse. Não é propriamente uma revolução de valor, porque não é que aumentaram os aluguéis, mas teria sido idêntico se os aluguéis tivessem triplicado. Com a mesma demanda, eles teriam fechado do mesmo jeito. Então, esse tipo de coisa que ele está... E o valor do aluguel é, obviamente, parte do capital. É é curioso que ele fique falando de revolução de valor se o efeito que ele quer analisar é o aumento, né? Numa revolução de valor causada pelo aumento da produtividade, o valor cai. Exato, eu estava pensando nisso. Então, sei lá, foi assim um vício de linguagem, eu acho, mas o correto é ele ficar falando de revoluções de preço mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Porque se fosse de valor, né, a tendência é cair, libera capital monetário e não o contrário. Sim. A diminuição de preço é favorável aos investimentos, digamos assim. Impõe diante... Então, quanto mais agudas nós vimos, se impõe diante das previsões de cálculo. Mais se impõe o movimento automático. Quanto mais agudas e frequentes se tornam as revoluções de valor, mais se impõe o movimento automático do valor automatizado com a força de um processo natural elementar diante das previsões dos cálculos dos capitais. Bom, cara, como se fossem tempestades que vêm regularmente. E mais o curso da produção normal é submetido à especulação... de novo, hein? A especulação anormal. Maior é o perigo para a existência dos capitais individuais. Essas revoluções periódicas do valor confirmam, portanto, que supostamente deveriam contradizer a autonomização que o valor experimenta como capital e que ele conserva e intensifica por meio do seu movimento. Eu não entendi isso aqui. Essas revoluções periódicas do valor confirmam, portanto, que supostamente deveriam contradizer. O que elas deveriam contradizer? Professor, qual que é a página? 184. É um parágrafo grande, é o único parágrafo inteiro da página. Tá. E, portanto, confirmam, portanto, que supostamente deveriam contradizer. Confirmam que a autonomização que o valor experimenta como capital e que ele conserva e intensifica por meio do seu movimento, apesar das revoluções de valor.
Ficou claro agora, Cristiane? Perfeito, professor. Obrigada. Muito obrigada. Bem, agora não sei se é o Davi ou é a Caramuru. Acho que é o Davi, porque eu tinha falado que foi a Caramuru que fez a pergunta do... Eu não tenho mais pergunta, não. Ah, então tá bom. Então, Davi, é com você. Na verdade, eu encerrei minhas perguntas aqui que eu tinha preparado. Obrigado. Ah, então beleza. Todos esgotaram, então, as perguntas. Tipolo, então deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Aquilo que você falou lá no final da tua apresentação, porque no livro 1, Marx trabalha com o conceito de capital muito relacionado com a relação capital-trabalho, né? Eu lembro até que tem uma passagem lá no capítulo sobre capital constante e o capital variável, acho que lá que ele faz uma definição de capital, que ele diz assim, capital não é uma coisa, capital é uma relação social, bibibibobobó, da concentração dos meios de produção na mão de um, né? Com esse capítulo, né, ele traz essa coisa que você falou até no último slide, você diz assim, capital é valor, deixa eu até olhar aqui. Não, você coloca aqui no fim, capital é valor cuja mudança contínua de forma realiza o seu aumento. Você acha que essa pode ser uma definição definitiva, digamos assim, de capital? Explica bem assim, o que é o capital. Se a gente fosse dar uma definição do que é o capital, de forma bem completa, o que precisaria ter nessa definição? Não é, eu acho que é definitiva e completa. É completa porque ela é também elíptica, tem coisas que não estão explícitas nessa definição, que é o processo P, mas o processo P é parte da definição. Então, né, agora, se tivesse que explicitar tudo, teria que escrever os 4 capítulos de novo para falar o que é capital. Porque quando a gente fala que capital é valor, bom, a gente está falando de valor, então dentro disso tem o processo produtivo ali, né? E a relação que se estabelece dentro do processo produtivo para produzir esse valor. Não, e é interessante porque justamente o que ele está analisando agora é o processo circulatório. Então, o processo produtivo está subsumido numa definição de capital que é maior do que o mero processo produtivo, que é o coração. Mas a gente também não vive sem os outros órgãos, né? No caso, os outros órgãos são os órgãos da circulação. Então... Beleza. Gabi, você está com a mão levantada ainda, mas é por esquecimento, né? Você não quer fazer pergunta. Ah, não, mas eu queria falar uma coisa. Eu só queria pedir primeiro se dá para repetir isso que você falou, professora, porque daí depois que eu vi que é importante. Qual parte que eu falei? Da definição falou de assim, capital. pô, então você resumiu o capital. Eu falei, peraí que eu não peguei esse negócio. Ah, não, então, nesse slide dessa videoaula do Tipola, na última lâmina, ele define capital assim, ó. Ele fala assim, ó. Conclusão. O conceito de capital é distorcido quando nos fixamos em apenas uma das formas em que se manifesta. O capital é valor cuja mudança contínua de forma realiza o seu aumento. Aí ele continua, a mudança contínua de forma exige a sua existência simultânea em todas as formas. A falsa consciência da economia política clássica sobre a natureza do capital provinha de sua fixação nas formas particulares nas quais o capital se apresenta. Então ele dá ali na segunda linha uma definição de valor, de capital, que diz assim, o capital é valor, né? O capital é valor cuja mudança contínua de forma realiza seu aumento. E aí eu estava só comparando essa definição com uma definição que o Marx dá anteriormente, lá no livro 1, quando o Marx diz, o capital não é uma coisa, o capital é uma relação de produção bem definida. De um lado, os meios de produção concentrados na mão de um só, do outro lado, o trabalhador que só tem a força de trabalho para vender. Então, a relação entre essas duas coisas é o capital. E aí, o Tipola está dizendo, né, como agora a gente está na etapa de incorporar a circulação na análise, essa seria uma definição mais ampla, por assim dizer, do capital, né, porque a própria palavra valor já esconde ali dentro dela todo o processo produtivo e essa relação que o Marx descreveu lá no capítulo 5 ou 6, não sei.
Não valor, né? O capital como ciclo, né? Como ciclo contínuo. Valor em movimento. Podia fazer aquela frase diferente. Capital é valor em movimento de valorização que se realiza através da contínua mudança de forma. Muda um pouco em relação ao que estava... Agora, quer ver, Daiane, tem uma outra valor coisa. O quê, professor? Valor... Capital é valor que se valoriza... Como é que é? Não sei o que é da valorização. Valor que se valoriza, né? Pode ser. Através da mudança contínua de forma. Uhum. Agora, tem alguns complementos interessantes. Por exemplo, onde é que foi? Acho que é aqui no começo mesmo desses 3 capítulos iniciais, o Marx diz lá pelas tantas que a relação capital-trabalho já existe na circulação. Por quê? Porque na circulação já existe uma camada de pessoas alijada dos meios de produção. Então, ela se apresenta já como massa disponível para o capital. Então, a compra... Foi no capítulo anterior, prof. né? A compra de força de trabalho como é que é? Tem umas sutilezas, mas é como se ele estivesse dizendo assim, a relação que o capital estabelece com a força de trabalho já existe antes de sua compra, porque os trabalhadores já foram separados dos meios de produção. Então, bom, não sei se isso ajuda, não, a fortalecer essa ideia, esse conceito de capital. Mas, de qualquer modo, o conceito de capital como valor em movimento de valorização que se realiza através da contínua mudança de forma, realmente inclui, porque fala de mudança contínua de forma, a fase P, que é a fase na qual o valor aumenta propriamente dito. Mas a gente está cheio de exemplos de casos em que a mais-valia foi extorquida da força de trabalho, mas as mercadorias não foram vendidas. O que mostra que a fase circulatória é uma fase do capital. É a fase na qual a mais-valia aparece pela primeira vez, né? Então, ela é efetivamente uma fase do capital. A definição de capital como mera relação capital-trabalho no processo produtivo seria insuficiente. Sim, insuficiente, porque, como você disse, não adianta só extrair a mais-valia do trabalhador Exato. e não realizá-la. O capitalista não vale de nada, né? Por isso que... Não, o que a gente está descobrindo também é por que da análise da circulação. Que às vezes escapa. Por que a circulação? Para quê? Parece que estudar só o livro 1 já está bom, já sei tudo que precisa para ser marxista revolucionário. Só que não. Bastaria, porque é ali que está explicada a exploração e tal, e a necessidade de superação do sistema, né? Do ponto de vista da classe trabalhadora, sim. É o livro fundamental mesmo. Acho que a Rosa Luxemburgo disse isso. Ela disse que se o Marx tivesse escrito só o livro 1, já teria feito uma grande coisa. Mas, obviamente, que... Nossa! A análise da divisão da mais-valia nas várias partes é fundamental, é brilhante, mostra que todas as formas de renda advêm do trabalho excedente, da mais-valia dos trabalhadores. Isso é fundamental como a arma crítica ao sistema. As classes burguesas, comerciais, bancárias, terratenentes, aí elas se nutrem da mais-valia. Coisa que os trabalhadores não querem entender, vão ter que entender na marra. As coisas vão ficar tão ruins que vai ter que entrar na cabeça. É como o Marx dizia, né? Não interessa o que este ou aquele trabalhador pense, interessa o que ele será obrigado a fazer. E olha, eu vou te falar uma coisa. A pedagogia para a classe revolucionária é a parede as costas contra a parede, viu? Não sei, não tem outra.
E pouco a pouco acho que o capitalismo está empurrando todo mundo para a parede mesmo. É o que nós vamos fazer com o nosso mini curso de A Condição da Classe Operária Mundial. Que nós vamos começar a preparar agora, assim que a gente se liberar desses trabalhos acadêmicos. A gente que você diz? Eu também. Ai, ai, ai. Bom, o Pedro tinha levantado a mão, ele abaixou. A Gabi está com a mão levantada. Alguém quer falar? Não, e é só fazer um complemento, que é na circulação que se contrata a força de trabalho, né? Mercadoria essencial para todo esse processo. Exato. Exato. Na circulação que se contrata a mercadoria de trabalho. E na circulação que se realiza o trabalho excedente que ela produziu. Então, pô, mais... Bem legal. Eu tinha uma última dúvida aqui. É uma coisa pequena, mas não sei, talvez fique grande. É na página 176. Vocês estão me forçando a comprar a edição da Boitempo, senão eu não consigo acompanhar. Professora, mas eu tenho esse PDF aqui, falcatrua, pirateado, eu te passo. Mas é que o meu PDF não tem as mesmas páginas. Essa daí que vocês estão falando. O teu tem? Não é a mesma página. Ah, não é a mesma página. Eu tenho o PDF também. Mas tudo bem, pode falar. Tá gravando depois que eu pensei. No segundo parágrafo da 176, ele está falando sobre a diferença, de novo, da fórmula 3 em relação a 1 e a 2. E aí ele fala... Tem ali os argumentos, né? E daí no final ele fala que seria por isso que o capital industrial individual baseamos-nos preferencialmente nas duas primeiras fórmulas. Como se as duas primeiras fórmulas fossem um ponto de vista do capital individual e a fórmula capital-mercadoria fosse um ponto de vista coletivo por isso na análise do ciclo do capital industrial individual baseamos preferencialmente nas... Mas logo em cima está a explicação. Certo. Desse modo, se consideramos essa figura de sua peculiaridade, já não podemos nos contentar com as metamorfoses de um lado por outros. Essa sempre foi para mim um mistério isso aí, porque... Ele até elogia os fisiocratas, né, que o senhor tinha dito na última aula, dizendo que os fisiocratas faziam sabiamente o que o Quesnay partia do capital-mercadoria, né? Exato. O Quesnay parte do produto total disponível, que lá na coisa dele eram 4 trilhões de matérias-primas, sementes aí tanto para os trabalhadores comerem quanto para plantar, e aí dá 6, o uso de 4 trilhões dá 6 trilhões, 6 trilhões em valor. E aí eles pagam a renda de 2 trilhões de excedente, e aí começa a circulação, porque o excedente pago em renda... Não, mas é pago em dinheiro, não é pago em espécie, não. É pago em espécie, não em produto, em natura. É pago em dinheiro, mas é o dinheiro correspondente exatamente aos 2 trilhões excedentes de mercadoria. Aí a classe proprietária compra manufaturados, compra produtos agrícolas, e assim vai. E o dinheiro circula e tal. A minha inquietação sobre isso é assim... a circulação toda aparece no início, mas por que a gente tem que supor que esse início é um início que necessariamente implique a reprodução agregada? No ciclo do capital produtivo, aparece a circulação como um todo. As mesmas necessidades deveriam aparecer, as mesmas implicações das metamorfose das mercadorias, M', D', deveriam aparecer no interior da circulação do capital produtivo.
Eu acho que o que é diferente é que o ciclo do capital-mercadoria ele se adapta, ele é a forma de explicação da reprodução agregada, porque a reprodução agregada só pode ser explicada a partir do intercâmbio das mercadorias que foram produzidas. Então, é o modo como inicia a análise da reprodução agregada, com todas as mercadorias produzidas, como se fosse o ano produtivo, depois Natal e Ano Novo, todo o processo de troca. Então, aí ele acha que o ciclo do capital-mercadoria se adapta porque ele apresenta as mercadorias a serem vendidas no começo. Mais do que isso, eu não sei por quê, porque o ciclo do capital produtivo também apresenta a mesma fase e tal. E por que os outros dois seriam mais típicos do capital individual, né? Não, mas porque o dinheiro eu até consigo ver, mas a produção eu não consigo ver o capitalista individual pensando na produção. O dinheiro assim. Dá para ver porque ele tem as fases circulatórias separadas. Isso é importante, tem as fases separadas. Quando você tem as fases juntas, isso significa que uma venda é uma compra e uma compra é uma venda. Então, nós temos, no começo do ciclo do capital mercadoria, compras e vendas. Em duplicata, por assim dizer, porque uma compra é uma venda e depois a outra compra é outra venda. Por parte. Então, você tem, digamos assim, a circulação. Ele acha que a circulação geral de mercadorias está envolvida nesse processo circulatório. Mas, de qualquer modo, esse processo circulatório foi estudado do ponto de vista do capital individual. Então, essa é uma análise do ciclo do capital mercadoria de um capital individual. Ele é a forma mais adequada para ver, para se conceber a circulação do capital agregado. Aí tudo bem, porque para conceber o capital agregado, você tem que partir, como Quené, da produção e da sua distribuição. Então, toda a produção vai estar na forma M'. Aí dá para entender. E ele insiste nisso. Né? M' constitui a base de Quené e o fato que a posição é D', a forma isolada que se faz o sistema mercantilista, ele tem escolhido essa forma e não P, é prova da grande correta. Porra. M', é o último parágrafo do capítulo, né, do ciclo do capital mercadoria. M' constitui a base do tabuleiro econômico do Quené. E o fato de que, em oposição a D', a forma isolada em que se baseia o sistema mercantilista, do mercantilismo, D', ele tem escolhido essa forma e não PP, é prova do grande e correto tato desse autor. Interessante. Na verdade, não tem M' nenhum no Quené. O que tem que essa é a, né? 4 trilhões, 6 trilhões. Tem o correspondente na teoria do Quené do que o Marx chama. Gabi, quer fazer mais alguma pergunta? O Davi levantou a mão. Pode falar, Davi. Só um comentário, na verdade. Eu tinha anotado esses 2 parágrafos como pergunta, mas no fim, ao longo da nossa conversa, eu entendi que esse ciclo tem que ser analisado de uma maneira coletiva e não individual, do capital individual, justamente porque ele começa com a M'. Ele presume um fator externo que já teve a acumulação, a criação de valor, que já teve a mais-valia. Ele começa de uma mercadoria pronta, que não pode ter saído do nada. Se você pega o ciclo do dinheiro, você pode começar do nada, juntar o dinheiro e começar a primeira vez no mercado. Se você pega o ciclo da mercadoria, você precisa pegar uma mercadoria que já teve trabalho, portanto, que já teve um ciclo antes dela. Não, mas a nossa questão é assim, eu acho uma boa intervenção, mas a nossa questão é por que isso implica o capital agregado, a circulação agregada de mercadorias e de renda.
Por que não é restrito a análise de um capital individual? Por que ela está contido nela? Eu acho que, bom, parece assim, não sei, às vezes parece que é uma visão um pouco forçada. Mas talvez justamente por isso que é coletivo, né, professor? Porque é o processo geral, que foi a minha primeira pergunta, né? Por que o M começa com M' e não só M, né? Numa perspectiva individual. E daí talvez porque no coletivo sempre seja já a mais-valia incluída, sabe? Em todas as mercadorias. Aquela resposta que o senhor deu na primeira pergunta. Bom, não, mas a gente pode tratando de M' de um capital individual, como foi tratado no ciclo do capital mercadoria. Toda essa parte aqui é análise do capital individual. O que ele está falando aqui é que a análise do capital individual, do ponto de vista do capital mercadoria, revela que está implicada nela a circulação do capital global e da renda global. Isso, para mim, continua sendo um pouco um mistério. O que não é mistério é que esse ciclo é o que mais se adapta à concepção da reprodução agregada. Porque na reprodução agregada a gente começa com o produto total produzido para ser distribuído, tipo o tabuleiro do Quené, com as compras e vendas, entendeu? Aí sim, mas que está implícito nele a reprodução agregada, não, então, duas coisas. Uma coisa é dizer que está implícita a reprodução agregada, outra é dizer que é a forma que mais auxilia o entendimento da reprodução agregada. São coisas diferentes. A segunda eu entendo, a primeira eu acho... eu não consigo entender. Quando a gente não consegue entender, tem duas alternativas. Ou o problema é nosso, ou o problema é do texto. Eu uso a seguinte técnica, professor. Eu penso assim, ano que vem eu entendo. No próximo. Que nem aquela canção do Belchior, como é que é? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Certo. Na figura, o movimento do capital mercadoria, isso é, do produto total produzido... bom, olha só, ele está supondo que na figura M', o movimento do capital mercadoria, isto é, do produto total produzido, parece como pressuposto... Bom, pera, se ele está supondo... Parece que já é coletivo, né? Exato. Já vem de um coletivo. Exato. Se ele está pressupondo que todos os capitais estão na forma M', ele já está supondo que tem que ocorrer a circulação da renda dos trabalhadores, dos capitalistas, e a circulação do capital dos capitalistas entre eles. Então, aí também bom, aí é levar de Pôncio a Pilatos, como se diz, já está implícito na própria concepção a implicação. Aparece, isto é, o produto total produzido do modo capitalista aparece como pressuposto do ciclo independente do capital individual. Tá, claro? Se o ciclo independente do capital individual pressupõe a compra de mercadorias que estejam, por parte de outros capitalistas, disponíveis à venda. Mas dentro do ciclo do capital produtivo, a mesma coisa ocorria. O ciclo do capital produtivo não se renova se lá dentro não tiver disponível a compra de outras mercadorias. Então... Mas é verdade. Não é daquilo que você falou, você tinha falado no início, Tipola, que, por exemplo, o ciclo do capital industrial, DM', né? Ele é mais adequado, ele parece ser mais adequado para análise de um capital individual, justamente porque as fases da circulação estão separadas. O ciclo do capital mercadoria está implícito neles, como ali o PC, né, o processo de circulação inteiro, ele está no início. Por isso ali está implícito justamente essas relações
desse capital individual com outros capitais, a relação entre os departamentos. Então, por exemplo, no ciclo do capital industrial, não importa se vai ter essa reciprocidade. Você olha para o DM, P, M', D', você só pensa nele comprando as coisas, mas não necessariamente uma reciprocidade entre os departamentos, enfim, né? Porque essa circulação está isolada. Talvez seja por isso que ele diz que nesse terceiro ciclo do capital mercadoria já está implícita essa reprodução global. Mas o que eu estou dizendo é que dentro do ciclo do capital produtivo, essa circulação se apresenta inteira também. Agora, o ciclo do capital produtivo não é um ponto de vista adequado para análise da reprodução agregada, porque você não vai começar a reprodução agregada pelo capital produtivo, que ainda tem que produzir as mercadorias, entende? Uhum. Então, a gente vai aos poucos se aproximando da ideia de que, de fato, tudo leva a crer que o ciclo do capital mercadoria é a forma na qual nós temos que pensar a reprodução agregada, na qual todos os capitais se apresentam como ofertantes e demandantes ao mesmo tempo. Uhum. Que é o que... E mais a demanda oriunda da renda dos capitalistas e trabalhadores. Desse ponto de vista não tem problema. Mas, ficamos assim. Só uma coisa, professores, quando vocês falam assim que está no meio ou está separado, como por exemplo no capital monetário está separado, é porque daí quando está no meio, como o produtivo e o mercadoria, o que está ali, aquelas relações do meio, de circulação do meio, importam na avaliação desse ciclo, né? Então, por exemplo, essas realizações das mercadorias estariam incluídas e por isso seria coletivo em relação aos outros capitalistas. É isso, né? E no separado lá, que é o ponto de vista individual, não se relaciona com outros, né? Isso não está dentro da análise, né? A relação. Aqueles dos quais você compra. Você termina a relação Você compra meios de produção e força de trabalho, mas não é uma relação que... Entre os departamentos, necessariamente. Não é isso, será? Tá. Não é, porque é só uma compra unilateral. É uma compra unilateral. Já no ciclo do capital mercadoria, pressupõe a relação entre os departamentos, ou não? Porque são compras e vendas. Então, na verdade, é a circulação completa. Então, você está vendendo. Ao vender, alguém está comprando. Quem está comprando é o trabalhador, ou renda capitalista, ou meios de produção sendo comprados. Uhum. Quem obtém o dinheiro, compra. Com esse dinheiro, compra ou meios de consumo, ou meios de produção, ou meios de consumo de luxo. Uhum. Então, tem um movimento, assim, um trânsito forte ali de compras e vendas, né? Como você disse, entre departamentos e na circulação da renda. Bom, o fato de suscitar também no miolo do ciclo do capital produtivo não refresca, porque é um ciclo que começa com P. Então não refresca por isso, só porque ele começa com o P, então... Porque aí o ciclo... O que atrapalha é porque ele começa com o P, digamos assim. Tirando o P seria o início MD. Tirando o P seria exatamente o ciclo do capital... Mercadoria. Não, a gente fica tranquilo com isso aí. Dá para entender que... inclusive, é claro nos esquemas de reprodução que a produção anual está toda disponível para ser trocada. Então, quando a gente chega lá na fórmula da circulação da reprodução simples, C2 igual a V1 mais M1, que nós vamos ver depois, C2 é meios de produção nas mãos dos capitalistas, meios de consumo nas mãos dos capitalistas do departamento 2 a serem vendidos. V1M1 é meios de produção na mão dos capitalistas do departamento 1 a serem vendidos para o departamento 2. Então, é exatamente esse momento das compras e vendas
que também se imbricam com a circulação da renda. Beleza, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Estamos nos aproximando do final. Hoje baixou o número de participantes? Pois é, temos hoje, tirando nós, fica 5. 3, 4, 5, isso, 6. Não, tira a Gabi. Tá aqui em cima, tá. Então é isso, pessoal. No próximo encontro a gente vai falar do capítulo 5, tempo de circulação, e começamos... não, ainda tem 2 capítulos antes da gente entrar na sessão sobre a rotação do capital. Tem o tempo de circulação? Tem. Ah, tá. Tem. Eu olhei aqui no cronograma, a aula do dia 29 é o tempo de circulação, e o encontro do dia 6/7 é os custos de circulação. Ah, tá. Aí a gente já vai entrando nos capítulos da rotação. Bom, então ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima quarta. Tá bom, boa noite a todos e todas, e obrigado aí pelas ótimas perguntas e pela, sabe, a profundidade do trabalho, né? Muito legal. Legal, está sendo bem legal a discussão. Embora poucas pessoas, mas eu acho que essa é a ideia, né? Fazer uma discussão